de alguns trabalhos, mas hoje eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, que são pais, mães, responsáveis de jovens, adolescentes, a partir dos 12 anos, que é participar da nossa mocidade, tá? Até trouxe alguns jovens que já participam aqui, para vocês conhecerem, né? Essa aqui é a Maria Luísa. Esse aqui é o Henrique. E a Ana Beatriz. E essa aqui é a Ana Beatriz. Eles participam da nossa mocidade na quarta-feira, toda quarta-feira, tá? Das 20 às 20h50. Então, tragam seus jovens a partir de 12 anos. E qualquer dúvida, falem comigo, eu sempre estou aqui, tá? A partir das 19. Podem entrar em contato aqui, ou podem perguntar a alguém aqui que vai encaminhar para vocês o contato. Ou meu, ou do pessoal da segunda-feira, que é o Rogério Lucas. Tá bom? Aí, qualquer coisa vocês podem me chamar. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A leitura que eu vou fazer hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, na colheita dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os combates de tormenta cruel. As esperanças fenecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vosso horizonte, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua sinceridade e o seu bom ânimo. Deus Pai Todo-Poderoso, divina misericórdia, ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos corações, nos envolve na sua paz, nos ajuda nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Temos a certeza que o Senhor nunca nos abandona, está sempre conosco. E nesse momento, nós temos a certeza que estamos aqui na sua casa, sendo envolvidos
Queremos também pedir aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, nos amparando, nos guiando, iluminando o nosso palestrante, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que nesse momento se encontram com qualquer tipo de dificuldade, com qualquer tipo de sofrimento. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, agora e sempre. É com muita alegria que a gente recebe o Fidel. Desculpa, tá? Foi um branco que me deu agora. Um prazer que a gente recebe. Seja bem-vindo, tá? Boa noite a todos. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Se a gente for relembrar, a gente vai ver que essa doutrina nos ensina que Deus existe e que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que Ele é infinitamente justo e bom. E nos ensina também que nós somos espíritos, almas imortais, criaturas desta fonte que é a inteligência suprema. Então, e que nós, dentro dessa nossa realidade, somos criados simples e ignorantes. E que aprendemos ou evoluímos através da pluralidade das existências. Ou seja, do processo chamado reencarnação. Então, através das diversas experiências na carne, como essa que estamos neste momento, nós vamos aprendendo, nós vamos descobrindo sobre nós e sobre tantas coisas que nos são importantes. Isso chama-se um processo evolutivo. E que todos nós evoluímos, cada um em seu tempo, né? Dentro da sua jornada, dentro da sua condição. E também o Espiritismo nos ensina que esta terra não é a única morada. Ensina que também há a pluralidade das moradias. Não é verdade? Não é? Jesus nos lembra: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é? Se assim não fosse, Ele mesmo disse que Ele nos teria dito. Então a Terra não é o centro do universo, né?
Pode ser que seja, inclusive, muito ao inverso, né? Dentro desse universo que nós, por vezes, nem fazemos ideia. E dentro desses princípios básicos, nós vamos compreendendo que também o Espiritismo nos ensina que há o mundo físico e há o mundo espiritual. E que há uma comunicabilidade, há uma relação, há uma interferência entre um e outro, não é? O mundo espiritual influencia o nosso mundo, assim como por vezes o nosso mundo físico também tem a sua influência. Nós aprendemos que esse processo de comunicabilidade se chama mediunidade. Muitas vezes influenciação, não é? Mas há essa realidade. E isso tudo independe de religião. Queiram que as pessoas acreditem ou não, essa é uma realidade. Então, nós estamos nesta dimensão, mas ela não é a única, porque em verdade a dimensão real é a dimensão do mundo espiritual. E diante desses princípios, há uma lei. E essa lei, ela nos influencia, ela rege a todos nós, em tudo. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Esse é o panorama, não é? Que a terceira revelação nos traz como base para que nós possamos ter ciência e desta forma nos orientar, nos guiar, desta forma termos a referência, a noção do que somos, do que estamos fazendo, né? Como as coisas são e funcionam. Logicamente que dentro desses princípios há uma gama de conhecimentos, né, a serem estudados, descobertos e vivenciados. E o Espiritismo nos ensina que diante de tudo isso nós temos um modelo, nós temos alguém, um guia, uma luz, um mestre, alguém que nos orienta, alguém que nos guarda, alguém que nos protege, alguém que nos socorre, alguém que nos abraça, alguém que nos acolhe, alguém que mostra para nós, alguém que exemplificou e exemplifica para nós, alguém que já sabe de todas essas coisas e que está todo o tempo trabalhando junto com os seus para que nós possamos ter ciência disso tudo e encontrar aquilo que é o nosso destino. A nossa origem a gente nem sabe. A gente sabe que nós somos criaturas imortais, que um dia
nós fomos gerados e que estamos nessa jornada há muito tempo, que não fazemos ideia. Mas nós sabemos que o nosso destino, porque já nos ensinaram e nos ensinam todos os dias, que o nosso destino é um só, que é, através da evolução, alcançar a angelitude, alcançar o ápice, alcançar o que somos em essência. E esse mestre, essa luz, esse modelo que nos guia, nos é referência, se chama Jesus. Então, sendo assim, nós estamos nessa terra, todos nós, cada um vivendo a sua experiência, uns mais jovens, outros mais velhos, uns chegando hoje, outros partindo hoje, outros chegando em breve, outros partindo em breve, muitos de nós nem sabendo quando, mas sabendo que um dia iremos também. Alguns felizes neste momento, outros atravessando experiências em que podem se chamar de aflições, sofrimentos, enfermidades, conflitos, atravessando por vezes tristezas, e tristezas significativas, solidões, atravessando momentos em que se sentem abandonados, se sentem feridos, se sentem injustiçados, se sentem inúteis, se sentem traídos, se sentem insignificantes. Alguns se sentem poderosos, se sentem maiores, se sentem melhores, se sentem no poder, se sentem no controle. Alguns nem acham que sentem alguma coisa, mas em verdade todos nós existimos, todos nós estamos neste planeta, todos nós temos uma história, todos nós temos um destino, todos nós temos uma origem e todos nós temos um valor. E esse valor não é determinado pelas coisas desse mundo. Esse valor não é determinado pela nossa capacidade de ver e julgar. Esse valor não é determinado por aquilo que acreditamos que o outro seja ou não seja. Esse valor não é determinado por aquilo que nós acreditemos que sejamos. Porque em verdade, o que nós somos, como dizia lá Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O que nós somos, por vezes, nem nós ainda conseguimos perceber. Mas nós já podemos ter uma ideia, porque nessa vida nós podemos olhar para ela
e até fazer uma analogia, uma comparação, como se fosse um jogo de xadrez. Se a gente pegar o jogo de xadrez, nós vamos ver que ele tem as suas peças. E dentro da dinâmica do jogo de xadrez, cada peça é minuciosamente desenhada. E cada peça possui a sua hierarquia dentro do jogo. É o cavalo, é o bispo, não é isso? E dentro daquela dinâmica, dentro das regras, os jogadores vão movimentar aquelas peças conforme o tabuleiro e conforme a hierarquia de cada uma. Não há como ser diferente. E o objetivo daquele movimento é exatamente proporcionar movimentos estratégicos e inteligentes para se alcançar o objetivo. E qual é o objetivo? Vencer. Que é o chamado checkmate. Esse é o objetivo do jogo. E ali, às vezes, se demora. Não se sabe quanto tempo vai durar uma partida de xadrez, porque depende muito da inteligência dos jogadores. Quanto mais inteligentes, mais estratégicos, mais tende a demorar a partida. Mais os movimentos serão realmente minuciosos. Mas haverá um vencedor. E ali, quando o jogo acaba, o que acontece? Todas as peças, até a mais importante, a mais poderosa do jogo, do tabuleiro, todas as peças, elas são reunidas e são colocadas na mesma caixa. E lá dentro da caixa não há mais hierarquia. São apenas peças bem desenhadas. Então, dentro dessa analogia, a gente está em um jogo, né, vamos chamar assim, como se fosse um jogo de xadrez, em que cada um de nós, dentro da sua construção, dentro da sua condição, dentro do seu planejamento, dentro da sua dinâmica, ocupa uma posição. E essa posição que ocupamos nos dá algumas condições, alguns direitos, algumas responsabilidades. Alguns de nós ocupam posições, entre aspas, mais importantes, que podem permitir movimentações melhores. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira melhor, porque ela tem uma posição melhor na sociedade, e ela consegue viajar para onde ela quiser, ela consegue fazer escolhas, ela consegue, se ela tiver algum problema de saúde, ela consegue ser internada ou ser tratada, enfim, tudo vai depender da condição da pessoa, da hierarquia de uma sociedade hoje materialista e que é determinada muito pela condição financeira das pessoas. Muitas pessoas, dentro das suas estratégias, elas se movimentam e conseguem, inclusive, ter a sensação de vitórias sobre os outros. Sensação de controle, de poder sobre os outros. O mundo hoje nos mostra que existem muitas consciências acreditando que são poderosas e que podem tomar decisões e que podem fazer com o outro ou com as coisas aquilo que o poder que está ali concedido permite.
em vários níveis. Existem pessoas que, na condição de patrões, agem conforme a sua condição e a sua consciência. Existem pessoas que são subordinados, como empregados, que também agem conforme a sua condição e a sua consciência. Existem pessoas que, independente da posição que elas ocupam, não influenciam na sua maneira de tratar os outros. Isso tudo, então, depende de quê? Depende da condição evolutiva, da consciência de cada um de nós. E uma coisa que é importante dentro desse princípio básico do Espiritismo é a lei de causa e efeito. A partir do momento que a gente se liga mais dentro desse conhecimento, nós vamos percebendo que, independente de qualquer posição que ocupemos, que independente do que estejamos fazendo, que independente do poder que nos é concedido, tudo que fizermos para os outros, estaremos construindo uma maneira de que aquilo também seja feito em algum momento para nós. É ação e reação. E Jesus, inclusive, nos ensina sobre isso. Quando ele fala, faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você. Olha a lei aí. A lei está clara. E ele ainda disse outrora, em outra ocasião, aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Não há dúvidas, não é? Então não precisa ninguém ficar sabendo o que nós fizemos. Não precisa que ninguém veja se nós estamos fazendo algo de muito bom para alguém. A gente não precisa publicar em rede social nenhuma o que nós estamos fazendo de bom, alguma coisa que faça alguém ou alguém mais felizes, melhores, que melhore a vida, que alivie, que esclareça, que de alguma maneira proporcione algo de bom, independente se aquela pessoa é próxima ou não, se é conhecida ou não. Ninguém precisa anotar em lugar nenhum. Ninguém precisa olhar se as pessoas estão nos assistindo. Nem contar para ninguém que nós frequentamos, que nós fomos, que nós estávamos lá, que nós isso, que nós aquilo. Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós temos um livro, nós temos vamos chamar assim, um patrimônio, uma realidade em que lá está escrita toda a lei, conforme nos lembra o Livro dos Espíritos, na pergunta, onde diz, onde está escrita a lei de Deus? E o que é que os Espíritos respondem? Na consciência. Então nós somos uma consciência. E essa consciência, ela é capaz de registrar tudo o que fazemos. Não cai um fio de cabelo sem estar registrado.
Então, o que nós fizermos de bom, olha, está garantido. Porque vai estar construindo em nós um retorno absoluto, na mesma medida. Mas se nós também fizermos algo que não seja bom, mesmo que ninguém fique sabendo, isso também estará registrado, com uma diferença, que aquilo se tornará uma dívida. Aquilo se tornará uma necessidade de reparação. Em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer experiência reencarnatória. Pode não ser agora, pode até acreditar que se esqueceu, mas não há como apagar. E isso é uma realidade. E por mais que queiramos que seja diferente, isso independe de religião. Porque se há uma coisa que a gente precisa, e essa doutrina, ela nos esclarece de forma espetacular, é que nós não precisamos ter uma religião. Se a gente quisesse, a gente não precisaria nem frequentar templos. Porque o verdadeiro templo estaria dentro de nós, onde nós formos. E ali nós seríamos aquilo que precisaríamos levar ou receber aonde estivéssemos. E o que é extraordinário nisso é que nós estamos diante de um poder que por vezes só depende de nós. Porque às vezes fazer determinadas coisas é tão simples, que a gente não acredita nelas. Tão simples que às vezes a pessoa fala assim: mas fulano, tem 10 anos que você está com isso aí. Até hoje não consegui vencer. Mas o que está faltando? Ah, sei lá. Mas fulano, você está guardando esse sentimento aí até hoje? Não é possível isso. Não consegui superar isso. Nós, dentro dessa matéria, nós envelhecemos, né? A gente nasce, passa pela infância, e a infância é tudo agora. Tudo agora. Criança só vive o agora. É maravilhoso, né? Criança não quer nem saber de amanhã, não quer saber agora. Vamos brincar agora, vamos isso é agora. Na hora que eu cansar, eu durmo. Quando eu acordar, eu volto a brincar, volto a viver. Então, criança não pensa no passado nem no futuro, é só agora. Aí a gente se torna adulto, a gente passa a não pensar mais nem no passado e nem no presente. A gente começa a pensar só no futuro, né? Quanta gente passa o tempo só construindo o futuro. De alguma forma a pessoa está ali construindo o futuro, só no futuro. Estou guardando, estou isso, estou aquilo, estou não sei o quê, estou vivendo, mas estou fazendo, estou isso. Aí passa esse tempo e a gente envelhece. E quando a gente envelhece, parece que muda, né? E muda mesmo. Porque aí a gente passa a não ter mais futuro. A gente não vê mais futuro. Eu, meu filho, ser feliz, não, isso já passou. Não, viver de novo, não, Marcos, não, já, olha, eu estou velho, eu não tô, isso aí já não tem mais para mim.
E o que às vezes é mais trabalhoso é que a pessoa às vezes não tem presente. Porque o presente muitas vezes é uma lamentação. Você não sabe de nada, você não sabe o que eu já passei, você não sabe as dores, você não sabe como dói, como isso. Olha, meu filho, você não sabe. Então hoje é assim, acordei desse jeito, amanhã não sei, E a gente sabe que as dores físicas, elas vêm mesmo. A gente sabe que muda, né? Eu estou com 63 anos. E vou te falar, depois de 60 muda um monte de coisa, né? 50? Então, não muda? Muda mesmo. O corpo, você não consegue contê-lo. Ele vai. E você, puxa, mas não tem volta? Não. A gente parece que até os 50, 60 a gente tem anticorpos, que determinadas coisas não pegam a gente, né, doutor? A gente, não, eu estou bom já, rapidinho eu melhoro. Aí depois dos 60, parece que o treino melhora, né? Porque, em verdade, os anticorpos nos abandonam. É com você aí. Agora, você precisa ter poucas guerras, tá? Porque seus soldados estão tudo de fora. Sabe aquele sentimento, aquelas iras que você tinha, aqueles trem que te causavam, e a gente entrava, todo mundo, pois é, agora não tem mais não. Agora, se você ficar muito aborrecido, se você ficar muito nervoso, sua pressão vai subindo tanto que isso pode acontecer de você ter um trem aí. E outra coisa, se você for fazer aquilo que você está querendo fazer, se você se machucar, você pode botar curativo aí, pode tal, mas pode demorar para poder sarar. Menina, antes eu tinha um trem aqui, sarava logo, agora eu estou passando um remédio, parece que o trem não. Mas é isso. É a matéria. E nós precisamos saber disso. Já sabemos disso, nós precisamos entender isso, aceitar isso. A gente talvez não entenda, ou entenda, mas não aceita, né? Às vezes a pessoa está com 70 anos, fulano, que você está em cima desse telhado. Eu estou bem, só estou bem. Mas olha, né? Às vezes os filhos ficam mais preocupados, porque a pessoa está com 75 e quer continuar fazendo coisas com 30. A gente precisa entender isso. A gente precisa saber dessas coisas. Isso é evolução. Isso é autoeducação. Por quê? Porque nessa idade as coisas mudam. Mas olha, o que também precisa mudar, mas mudar não para se ausentar, o que precisa realmente permanecer lúcido dentro do máximo possível é aquilo que não morre, é aquilo que não envelhece, é aquilo que vai seguir conosco quando a gente for, que é o que nós temos aqui dentro. E às vezes a gente guarda manias e sentimentos que quando a gente é jovem parece que eles não são notados, mas depois que a gente envelhece parece que os bichos vem tudo da prateleira assim, olha eu aqui, ó. A gente fica com umas manias, umas coisas, e achando que aquilo veio depois de velho. Não, já estava aí. Ó, sei que tinha notado. Essa teimosia, eu já conheço. Essa mania aí, nossa. Porque a gente acaba sendo rebelado. Então, a gente precisa o tempo inteiro evoluir dentro de nós, o tempo inteiro se conhecer, o tempo inteiro se cuidar, o tempo inteiro se descobrir e mudar, não permitir que o orgulho nos vença, não permitir que sejamos teimosos, resistentes. Porque existe uma coisa chamada resistência
E existe uma coisa chamada resiliência. É diferente. Porque muitas vezes a pessoa é resistente à mudança. Ah, fulano muda não. Eu faço isso já tem 30 anos. Não é você que agora vai me ensinar a fazer diferente. Mas o que custa? E às vezes a pessoa não aceita a mudança. Então é uma pessoa resistente à mudança, teimosa, resistente. Agora, uma pessoa resiliente é diferente. Porque a resiliência é aquela condição, é aquela capacidade que a gente tem de ser flexível, de aguentar o tranco, de não, deixa, eu vou ceder aqui um pouco, não, eu vou aceitar, não, vamos deixar isso quieto, não, eu entendi, eu vou aprender isso, eu não aprendi. Ou seja, é a pessoa realmente dá aquele, vamos chamar assim, ter aquele talento de se conhecer, de se administrar. E dentro dessa dinâmica, conta-se que numa cidade tinha lá um pé de jequitibá, muito conhecido. Jequitibá é uma árvore muito imponente, né? Eu lembro que tinha uma lá na fazenda do meu avô, lá onde eu nasci, que tinha um jequitibá lá que era um negócio bacana. Então diz que naquele vilarejo lá tinha um jequitibá que era muito admirado, tronco enorme, poderoso. E o tempo já tinha passado, ele tinha muito tempo. Aí, só que teve uma época lá que veio uma tempestade muito forte. E essa tempestade com ventos, muito, muito intensos, o jequitibá ali, de repente tombou. Aí a população daquele vilarejo ficou admirada, aquele gigante deitado, caído lá. A raiz mesmo, aquilo arraizou, não conseguiu deitar não. E aí eles observaram que ali por perto tinham muitos bambus. Tinha um bambuzal lá. E olharam assim, não tinha um bambu caído. E os bambus, aquele cauzinho, E alguém inteligentemente observou por que os bambus se mantinham de pé mesmo diante da tempestade. Primeira observação, ele dizia o seguinte: olha, bambus nunca crescem sozinhos. Bambus, eles crescem e vivem em feixes. Olha, para você quebrar um bambu não é fácil. Agora, para você também quebrar um feixe, Ave Maria, não é? E outra coisa que eles observaram é que quando as tempestades vinham, e aquela tempestade veio, os ventos vinham, e o bambu, ao invés de criar resistência, o que o bambu fazia? Olha lá, ou seja, flexibilidade. Sabedoria. Aí, tá vendo? Então, gente, nós precisamos aprender com a natureza, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou eu. Comigo, diferente, eu sou não sei o que, jequitibá, não. Eu pode vir, pode andar aqui que eu... A vida vem, traz as suas experiências, as suas tempestades, porque a vida traz mesmo, para nos mostrar, para nos desiludir, para nos libertar das ilusões. E aí vem as tempestades, e a gente ali se achando que vai, e a gente não cede, teimoso, resistente. De repente está lá fulano, fulano, o que aconteceu com vocês? Pois é, estou aqui. Acontece. E às vezes a pessoa está só. Porque durante o tempo de resistência se isolou. Muitas vezes se achou tanto que afastou pessoas. Olha quantas pessoas vivem só. Não é por falta de gente, mas é por falta de humildade.
Não é pouca gente, não. Muitas pessoas hoje vivem na solidão. Não é por falta de companhia, gente. É por falta de simpatia. Às vezes é isso. A pessoa está lá, quando você vai visitar, a pessoa fala, caramba, não vou lá, não. Vou visitar fulano, chegou lá. Não, gente. Quando você vai visitar, para a pessoa voltar, você tem que, né, fazer uma coisa, um cafezinho, né, um pão de queijo, né, dar umas risadas, contar uns casos. Não, eu gosto de vir aqui. Aí às vezes eu sei que você gosta de comer um pão de queijo, mas com uns casos, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que o outro está passando, mas não importa. É viver o momento dentro daquilo que o momento pode trazer de bom, né? E às vezes a gente desperdiça. Quantos momentos desperdiçamos por conta das nossas compreensões, das nossas posições? E às vezes as tempestades vêm e a gente cede, né, um pouquinho, né? Isso, a gente aceita, né? A gente renuncia. Olha, renunciar não é fácil, não. Mas é bom, né? Quando a gente renuncia, cedir, gente. Olha, quer saber? Eu vou largar isso aí para lá. Não vale a pena, não. Não, vamos fazer isso, vamos deixar esse negócio, bora fazer de novo, vamos tentar de novo, vamos esquecer esse negócio, bora. Isso não vale a pena. Ceder. E outra coisa, a gente não nasce só, porque a gente nasce de um ventre, ué. Como é que a gente nasce só, né? Ninguém nasce só. A gente já nasce de alguém. Então, a gente nasce em família. E família tem seus desafios, mas nada maior e melhor do que família nos momentos mais difíceis. Família tem que ser que nem bambu. Tem que crescer junto, crescer forte, crescer unido, para quando vier as tempestades, vencerem as tempestades de forma unida. Mas isso é fácil? Não, não é. Mas não precisa ser unânime. Alguém pode ser a luz. Então, a minha família é complicada. Por exemplo, eu tenho 7, sou eu e mais 6 irmãos. Dos 7, eu sou o espírita, o outro não é espírita, e os outros 5 são evangélicos. É fácil ser espírita? Não é. Mas e daí? Você administra e vive o melhor de cada um dentro das suas compreensões e características. Mas é fácil? Não é. A minha mãe faleceu em janeiro, início de janeiro. O maior desafio está sendo o quê? A herança. Melhor que não tivesse deixado. Sinceramente. Porque a herança, para ser algo bom, se torna motivo de conflitos, de coisas que a gente olha e se entristece. Mas fazer o quê? É a condição de cada um, dentro da sua compreensão. Mas pode ser melhor? Pode. Depende de quem? Depende da cabecinha de cada um de nós. O mundo, para ser melhor, depende do mundo? Não, depende de quem? Nossa, quem vive nele, não é? Então, o nosso mundo, para ser melhor, depende de quem? Eu tenho um mundo, esse mundo sou eu. Esse mundo está em mim. E não tenho como fugir dele. Eu não tenho como ir embora dele. Eu não tenho como destruir esse mundo. Eu não tenho como me livrar desse mundo que sou eu. Então, eu preciso de uma maneira urgente aprender a viver nele. Aprender a me reconciliar com ele, a conhecê-lo, aprender a aceitá-lo, aprender a descobri-lo e aprender a viver em paz, mesmo que seja um pouquinho de cada vez a cada dia. Porque se o meu mundo está em paz, onde eu estiver, a paz estará comigo. E Jesus falou: a minha paz vos dou,
E não é a paz que o mundo, porque a paz no mundo ela não existe. Porque o mundo são coisas e pessoas com diversas situações. Mas existe um mundo em que a paz é possível. E este mundo, onde a paz pode ser possível, é o mundo chamado consciência. E o dia que nós formos daqui, o dia que chegar a hora da gente partir, ninguém vai perguntar nada para nós, ninguém vai nos julgar, mas a nossa consciência vai nos perguntar, vai nos lembrar e vai nos dizer o que você fez com o tempo que você estava lá. Para concluir, eu tenho um amigo que ele disse o seguinte: eu estou revoltado, o que aconteceu? Eu tenho uma caminhonete novinha, caminhonete vai na grana, está novinha a caminhonete, eu fiz de tudo para não gastar ela, para não arranhar. A caminhonete está ficando na garagem lá, eu nem vou no sítio, eu tenho uma fazendinha, um sítio que eu comprei um outro carro, mas só para ele, mas na caminhonete eu não vou. E a caminhonete, né? Tá bom. Aí, só que agora, eu resolvi vender a caminhonete, tem 2 anos que eu estou com essa caminhonete só. E quando eu cheguei lá, o cara chegou e deu tanto. Eu falei: você está brincando, senhor? Essa caminhonete não andou, essa caminhonete está novinha, você só dá isso. Aí ele olhou assim e falou: olha, seguinte, eu conheço essa caminhonete e ela foi fabricada para rodar 400 mil quilômetros. Você só rodou 15. Agora você não rodou mais porque você não quis. A caminhonete estava aí. Então, você não pode reclamar. E eu estou dando. E a vida é isso. Vai chegar para nós a consciência e falar assim: mas eu vivi 70. Pois é. O que você fez? Ah, mas eu não fiz nada. Não fez o que eu fiz. O tempo você teve. Você não fez porque não quis. Você não construiu porque não quis. Não escolheu porque não quis. Não decidiu porque não quis. Não mudou porque não quis se esforçar para mudar. Não perdoou porque não se esforçou o suficiente para vencer o orgulho. E agora está aí com essa bagagem que trouxe de lá, que aqui não vale nada. Só vai te trazer mais aborrecimento. Devia ter consumido essa bagagem lá, que é lá o lugar dela para ser consumida. Devia ter vivenciado, como diz o Epitáfio, né? Devia ter vivido mais, viajado mais, né? Devia ter andado mais na caminhonete, devia isso. Mas agora não tem mais. Só uma nova oportunidade. E Jesus é esse mestre amado, que nos chama todos os dias. Vamos, irmãos, se movimentem, saiam da inércia, conheçam a ti mesmo, porque só este é o caminho da verdade e da vida. Porque é exatamente onde mora a essência do nosso Pai. É essa essência, o nosso céu, por ser neste momento, pode estar sendo o nosso inferno. Mas é esta essência que é o todo em nós, porque o reino dos céus está dentro de vós. Passando nossos corações.